Palestra sobre transmissão FM e AM, tá? O Marcelo Cacheiro, da Harris Broadcast. Por favor, Marcelo. Bom, boa tarde a todo mundo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi uma correria, que eu recém voltei de viagem e outras pessoas iam fazer a palestra e acabei vindo fazer, o que é realmente um prazer estar com todos aqui. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Cacheiro, trabalho na Harris há alguns anos, 15, 16, enfim, e eu respondo pela parte de suporte da Harris. A Harris, dentro da divisão de radiodifusão, a Harris Broadcast, tem diversas linhas de produtos, não só a transmissão. Tem a parte de estúdio toda, encoders, multiplexers, e eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre a evolução técnica dos transmissores de AM e de FM. Um pouco diferente da maioria dos temas, né? A maioria das pessoas tem abordado a parte de transmissão digital e o convite da SET, o convite do Ivan, foi para que nós fizéssemos algo diferente, nós falássemos um pouco da evolução dos transmissores de AM diferente, de AM e FM, para a gente diferenciar um pouco o tema das palestras. Bom, o primeiro desafio para mim, como um técnico, antes de mais nada, é falar sobre a evolução de tudo num tempo pequeno. O segundo desafio vai ser manter todo mundo acordado depois do almoço. Mas vamos lá. Preparei uma agenda rápida a respeito disso, onde nós vamos falar quais são os principais desafios, que são as necessidades dos broadcasters, o que os broadcasters esperam dos nossos equipamentos, ou dos equipamentos de AM e FM de uma maneira geral. Vou falar um pouquinho sobre o histórico, né, de evolução desses equipamentos. Quais são os desafios para o fabricante atender ao radiodifusor? Quer dizer, nós temos demandas, a gente ouve muito o mercado e o mercado vem sempre pedindo, nós precisamos cada vez mais de equipamentos redundantes, que atendam às nossas características técnicas, que tenham um baixo custo de manutenção, uma simplicidade de operação, até mesmo uma simplicidade de manutenção em campo. E um negócio que está ficando muito comum, até a TV digital acho que lançou essa tendência, que é acesso remoto aos transmissores, poder ver esses transmissores de qualquer ponto, atuar sobre os equipamentos, enfim. Isso até digo pelo lado da Harris, estando lá à frente do departamento de suporte, isso é uma tremenda ferramenta para nós podermos atender ou ajudar os broadcasters de uma maneira geral com problemas, com dicas, enfim. A gente faz um acesso remoto ao equipamento e sabe exatamente o que está se passando com ele. Vamos lá. Primeira das necessidades dos broadcasters como eu disse, ter um equipamento bastante confiável, de fácil expansão. Isso é uma outra tendência lançada pela TV digital. Nós vimos que muitos equipamentos ou muitos radiodifusores compraram equipamentos pequenos e hoje já estão pensando em expandir o equipamento, aumentar a potência, criar redundâncias dentro do equipamento. Então, principalmente dentro dos transmissores de FM, nós temos usado essa mesma tecnologia para fazer esse negócio poder crescer com um investimento pequeno. E as características técnicas específicas, principalmente, são um outro negócio interessante, um outro desafio para nós. Eu tenho um exemplo mais para o final da parte mais para o meio da apresentação, onde eu mostro uma das características ou uma das necessidades particulares dos nossos clientes aqui. Outro desafio, obviamente, é que isso seja barato. A gente precisa fazer hoje equipamentos que tenham todas essas características. Perdão, parece que... Aqui, pronto. Que tenham todas essas características, que o produto atenda essas características e que atendam também os custos de operação, o investimento inicial, porque é muito simples. Nós, como técnicos, sempre queremos um equipamento que funcione bem, que seja fácil, que a gente consiga reparar no campo e tudo mais. Muitas vezes isso é caro para produzir. E o radiodifusor, quer dizer, os nossos chefes não querem isso, eles querem um negócio que seja barato, que dê um lucro maior para eles. Então, hoje,
posso falar sem nenhuma dúvida que, para todo fabricante de equipamento de radiodifusão, isso é um dilema bastante grande. Como fazer um negócio barato, de custo barato, de manutenção barata e, ao mesmo tempo, bom o suficiente, com as características de redundância, confiáveis e tudo mais, que atenda às necessidades dos dois, tanto do empresário do setor, quanto o do nosso ramo, dos técnicos. Em termos do do FM, eu fiz uma linha de tempo. É curioso, desculpa aqui, eu vejo a apresentação, o slide mudar no computador, mas não muda ali. Tem que apertar 2 vezes, aprendi. Eu fiz uma linha de tempo a respeito dos transmissores de FM, baseado em alguns produtos da Harris. A Harris foi a lançadora de várias tendências no mundo. Então, essa linha representa não só o que a Harris fez, talvez a Harris tenha sido pioneira em todas elas, mas todos os bullets, todos os adventos foram depois seguidos. O mercado, de uma maneira geral, passou a fazer transmissores ou equipamentos semelhantes. Então, vamos lá. Por volta eu não fui muito para trás, porque eu ia deixar gente como o Breno, que está aqui na frente, lendo o negócio, para de ler. Gente muito encabulada, né, em dizer que, olha, você se lembra desse transmissor de 1960? Então, eu comecei por 1975. Em 1975, a Harris lançou o primeiro transmissor com o excitador em PLL. Antes disso, os excitadores eram em frequência fixa, controlados por cristal, os osciladores eram controlados por cristal, não lançavam mão de um subsistema PLL. Foi o primeiro transmissor lançado, foi a linha FM-H3. A diferença dele, o PLL era fixo, ele não tinha um sintetizador de frequências como a gente conhece hoje. Ele tinha um oscilador a cristal e, para ele chegar na frequência da portadora, o modulador era em cima de um VCO, um oscilador controlado por tensão, mas não tinha aquelas chavinhas, a gente não podia trocar o transmissor de frequência, tinha que trocar os cristais. Em 81, a linha FM-H3 passou a se chamar FMK. O H3 aqui ele tinha o FM5, 2,5, 10, 20. Mesma coisa aconteceu com a linha K. A grande diferença entre os dois é que na linha K os excitadores já eram sintetizados, ou seja, eles usavam PLL e a troca de frequência do excitador era bastante simples, era meramente trocar a posição das chavinhas. Nessa época, a Harris usava uma cavidade no amplificador final, nós estamos falando aqui de amplificadores a válvula, a cavidade final era de meia onda. Meia onda tem suas vantagens e desvantagens, o que hoje todos sabem que a meia onda é um desenho já antigo. Por exemplo, se você usar um transmissor, vamos falar um pouquinho de um negócio que ainda não existe no Brasil, que é a rádio digital. É possível fazer rádio digital com transmissores a válvula. Porém, as cavidades de meia onda apresentam um problema sério. Por quê? Pelo fato o índice de mérito da cavidade ser maior, a largura de faixa delas é menor. Então, meia onda sempre é um problema para o rádio digital. Em 1984, 85, apareceram os primeiros transmissores da linha HT, chamados HT-FM. Eles herdaram o excitador da linha FM, porém passaram a utilizar cavidades de 1/4 de onda. A cavidade do 1/4 de onda, ao contrário da de meia onda, tem um índice de mérito muito menor, o que garante uma largura de faixa pelo menos o dobro da cavidade de 1/4 de onda. Isso tem vantagens como redução de ruído síncrono, enfim, uma série de vantagens sobre a de meia onda no que diz respeito às características técnicas daquele amplificador. Em 87, a Harris lançou o transmissor HT-CD. HT-CD mudava no seguinte: era o mesmo HT-FM, porém com um excitador que não usava mais um PLL como modulador. A modulação não era mais feita sobre um VCO, e sim sobre um oscilador controlado numericamente.
mas era o mesmo tipo de transmissor, um transmissor a válvula, com cavidade de 1/4 de onda, com potências até 35 kW, com uma única válvula na saída. Em 90, a Harris lançou a linha PT. Foram os primeiros transmissores de estado sólido da Harris em FM, que eram baseados na linha Platinum TV, que é um transmissor que talvez seja o maior número de transmissores de alta potência no Brasil hoje são Platinum. Quer dizer, nós temos aqui em Curitiba, a Bandeirantes tem um Platinum, São Paulo, quase todas as emissoras usam Platinum, Rio de Janeiro tem a Bandeirantes, tem a Record, a TV Globo usa um Platinum. Então, esse transmissor foi um grande lançamento da Harris, porque ele usava a mesma tecnologia da TV, em termos de arquitetura do produto, confiabilidade do produto, para um transmissor de FM. E a um preço bastante razoável. Em 93, eles aproveitaram o mesmo excitador que eles usavam na linha HT-CD, com um NCO, com um oscilador controlado numericamente, e introduziram esse excitador na linha de transmissores de estado sólido. Então, era uma herança do transmissor de estado sólido com um modulador convencional, a VCO, e do excitador usado nos transmissores a válvula com um oscilador controlado numericamente. Em 98, a Harris lançou o transmissor Z, também um transmissor de estado sólido, baseado na teoria ou na filosofia que se utilizava no Platinum TV, porém utilizando dispositivos de potência mais eficientes, que garantiu que a gente fizesse transmissores bastante pequenos em termos de dimensões, com eficiência alta e usando o excitador controlado numericamente. Em 99 e 2000, a Harris pegou esse mesmo transmissor, o HT-CD, e transformou em HT-HD, mudando meramente o excitador. Na verdade, para ele funcionar em HD, que é o HD Radio, né, nos Estados Unidos, eles fizeram umas pequenas modificações na cavidade, porque ela não podia mais ser operada em classe C por causa da linearidade. Então, eles fizeram um transmissor a válvula com um ponto de operação, um ponto de bias da cavidade, que poderia variar dinamicamente. Alterando a configuração do excitador, de FM, por exemplo, ele tem lá FM Only. Em FM Only, a cavidade funciona em 1/4 de onda, como as outras, porém polarizada em classe C. FM mais HD é o segundo modo de operação selecionado pelo excitador. A cavidade funciona em classe AB. E só em HD, o HD Only, também é a mesma cavidade, funcionando só em classe AB. O interessante desse desenho do HT-HD é que ele permitiu, no mesmo transmissor valvular, utilizar 3 modos de operação, FM, FM mais HD e HD, sem necessidade de ressintonia, de troca de componentes, nada. Meramente apertar um botão no painel do excitador, onde você trocava para qualquer um dos 3 modos de operação, o excitador comandava o transmissor e o transmissor se ajustava para aquela nova situação. Em 2009, a linha HT-HD começou a ficar obsoleta, porque ela vem, na verdade, de 87, ela é uma evolução da linha HD. E muitos dos componentes ali utilizados já eram obsoletos. A Harris tomou uma decisão de não mais produzir esse transmissor para que ela conseguisse garantir aos clientes que tinham tanto HT-HD quanto HT-CD pelo menos 10 anos de peças de reposição. Então, em 2009, a Harris lançou um novo produto chamado HPX. O HPX continua sendo um transmissor valvular com cavidade de 1/4 de onda. Ele usa os estágios intermediários para excitar a válvula da linha Z, que é um negócio extremamente robusto. Os amplificadores são praticamente infalíveis, e colocou aqui também as mesmas funcionalidades do HT-HD, ou seja, o HPX pode funcionar com os 3 modos FM, FM mais HD e HD.
E, por último, agora em 2010, a Harris lançou uma nova linha, que é a linha Fax, um transmissor totalmente estado sólido, usando tecnologias mais modernas ainda de amplificação, com baixíssimo custo de investimento, baixíssimo custo operacional e que, de novo, herda as tecnologias dos antigos. O excitador do HPX, que funciona nos 3 modos, os amplificadores são novos, obviamente, e começou a introduzir aqui a parte de acesso remoto, manutenções remotas, enfim, atendendo mais e mais os anseios de nós técnicos. Isso é um resumo meramente do que eu tinha falado antes, né? A linha PT, usando o modulador com o VCO. Vamos falar um pouquinho, eu falei várias vezes da diferença aqui, ou melhor, dos transmissores que usavam VCO versus os transmissores que passaram a usar NCO no modulador. A grande diferença disso é o seguinte: todos aqui devem conhecer relativamente bem um subsistema PLL. E a gente sabe que no subsistema PLL, ele tem uma frequência natural de oscilação e ele tem uma frequência de um oscilador local qualquer, que é o que amarra todo o circuito em fase. Essas frequências normalmente são baixas e caem dentro da faixa de áudio. As frequências naturais de oscilação são mais baixas ainda, pegam o começo da nossa faixa de áudio. Então, para que funcionasse bem um transmissor com VCO, normalmente era necessário colocar um filtro passa-baixas na entrada do modulador, na entrada de áudio de um modulador. Isso fazia com que a resposta em frequência fosse prejudicada. Se a gente colocasse um áudio de frequências baixas, o que ia acontecer? Ele ia interferir no loop do PLL, ia fazer com que o PLL tendesse a destravar, tirando a emissora do ar. Com o advento do NCO, usando DSPs, isso foi resolvido, porque não tem mais um PLL modulado como existia com os VCOs. Existe ainda um PLL meramente para o controle de frequência, mas toda a modulação é feita em cima de um DSP. Isso garante com que a resposta em frequência de um modulador desses seja virtualmente de 0 Hz a 15 kHz, quando nós falamos de uma resposta de frequência mono, ou de uma resposta por canal estéreo. É uma grande vantagem o NCO em relação ao VCO. A Harris introduziu isso no mercado e hoje eu sei que a BE e a Anatel começaram a usar a mesma tecnologia para melhorar a resposta em frequência, a distorção e tudo mais dos excitadores deles. Falando um pouquinho sobre as redundâncias, eu trouxe aqui uma foto do último transmissor que nós lançamos da linha Fax. O transmissor é extremamente compacto. Aqui a gente tem um transmissor de 10 kW, para vocês terem uma ideia. Aqui tem um de 20. 10 kW, ele tem um IPA, um estágio intermediário de potência, que recebe potência do excitador. Esse IPA é duplo. Então, é um módulo idêntico a todos os outros, mas como são 2 amplificadores dentro de cada caixa dessa, ele usa metade do amplificador para excitar os módulos restantes. Qual é a vantagem disso? O fato dele ter 2 amplificadores aqui dentro garante uma redundância dentro dele mesmo. Quer dizer, para um lado do amplificador, o transmissor automaticamente chaveia para o outro lado que ainda está ativo. E se pifar esse amplificador? Se pifar, morrem todos os outros. Mas como eles são idênticos, eu posso pegar qualquer amplificador de saída e colocar no lugar dele. Obviamente que eu vou ter alguma perda de potência, mas eu continuo com a estação no ar. A Harris desenvolveu então os Power Blocks, como nós chamamos, de 10 kW, e produziu dessa forma transmissores de até 40 kW em estado sólido em 2 racks de 19 polegadas, o que é bastante pequeno para um transmissor de 40 kW. As fontes de alimentação desses transmissores também são redundantes. Toda a parte superior aqui são as fontes. São fontes chaveadas, uma fonte por amplificador, e a fonte do IPA ela faz um share de potência com qualquer uma das outras. Então, na eventualidade de uma das fontes pifar, a fonte do IPA, como usa pouca potência, embora ele seja só metade do módulo ativo, ele funciona com potência menor do que metade da potência de um PA,
a gente tem sobra de tensão e corrente nessas fontes. Então, isso garante uma redundância maior ainda, quer dizer, não só a redundância dos amplificadores, como também a redundância das fontes de alimentação. Na família HPX a gente usou também, a gente começou a introduzir a tecnologia de LDMOS, que está muito difundida na televisão digital. A vantagem do LDMOS é que eles conseguiram colocar num encapsulamento pequeno um transistor realmente bastante potente, com perdas muito baixas. Uma das coisas que eles fizeram, obviamente, é subir a tensão de alimentação. A maioria dos transistores antigamente, os que se usavam em FM, eram transistores de 28 volts. Os novos LDMOS funcionam com 50 volts. Com isso, a corrente cai, diminui as perdas térmicas e a gente consegue uma eficiência melhor. O uso do LDMOS garantiu ou ajudou a gente a fazer um equipamento pequeno e o custo do LDMOS face aos transistores antigos também é menor, o que ajudou a baratear o transmissor em estado sólido. Quer dizer, até pouco tempo atrás, vender um transmissor de estado sólido era um negócio bastante complicado, porque o custo dele era infinitamente maior do que o transmissor de potência semelhante valvular. Era coisa de 3, 4 vezes. Hoje os preços são muito parecidos. O estado sólido ainda continua sendo mais caro do que o valvular, mas se a gente pensar que o valvular tem uma manutenção maior, tem válvula para trocar a cada 18, 20 mil horas, tem um problema com refrigeração. A refrigeração tem que ser boa, o ambiente tem que ser limpo, nós estamos falando de alta tensão, tudo contribui para dar problema num transmissor valvular. Isso passa a justificar, eventualmente, a compra de um transmissor estado sólido para substituir o valvular. A dificuldade de manutenção e operação, eu acho que é um problema comum para todos os fabricantes hoje. Eu trouxe uma foto para vocês terem uma ideia de como é um transmissor ou como é um excitador desse transmissor por dentro. Nós fazemos esse transmissor da linha FACS desde 50 watts até 40 kW. Essa foto em questão é de um transmissor de 50 watts. A gente tem 2 amplificadores dentro, filtro, combinador de saída, o excitador inteiro está dentro dessa placa, o splitter da saída do excitador para alimentar os 2 PAs, e na parte de baixo estão as fontes de alimentação. Veja, é uma característica comum, como eu disse, a dificuldade de reparo disso, principalmente em campo. Hoje nós não temos mais nenhum componente que não seja SMD, em nenhum equipamento, e muitos dos equipamentos são baseados em software ou em firmware, quer dizer, uma plataforma única que a função dela é trocada através de um firmware. Bom, parece contraditório isso, porque eu estou dizendo de facilidade de manutenção e estou dizendo que é quase impossível trocar os componentes. É verdade. O que a Harris fez foi desenvolver, então, essa plataforma única e fazê-la a um preço bastante convidativo. Então, hoje nós não falamos mais em trocar um componente, por exemplo, na parte do modulador. Muitas das vezes nós trocamos uma placa dessa inteira porque o custo de uma placa dessa justifica. Talvez seja mais caro fazer um reparo, mandar um equipamento para um centro de reparo, onde tem que ser desmontado, trocado uma série de componentes, do que substituir uma placa dessa inteira. Onde é que a gente ganha com isso? Quer dizer, como é que a Harris conseguiu fazer isso? De novo, fazendo uma plataforma única. Esse excitador não serve meramente para o transmissor de FM. Essa mesma placa serve para vários produtos, e inclusive para o transmissor de TV. A diferença é a parte de entrada de áudio, que é uma plaquinha espetada aqui por fora. Então, nós temos um volume de produção bastante grande, que justifica um preço mais baixo, dando, então, uma facilidade de reparo. Quer dizer, pifou um negócio desse, a gente manda uma placa dessa para vocês, vocês trocam no campo, não precisa de ajuste, não precisa de nada. A única coisa é programar frequência, potência, quer dizer, os parâmetros da emissora. Essa foi a forma que a Harris usou para tornar o que era quase impossível de ser reparado, reparável. O acesso remoto, que todo mundo quer hoje.
Todos os transmissores novos de FM e de AM contemplam uma interface web. A interface web tem uma infinidade de páginas, eu peguei algumas aqui, mas ela permite a gente monitorar o transmissor em profundidade. O que eu digo em profundidade? A gente consegue hoje olhar não só a potência do transmissor, ou a potência refletida, mas nós conseguimos entrar dentro de cada FET e olhar a corrente de cada FET, por exemplo. Temperatura, tudo individual por FETs. Vamos lembrar aí dos transmissores antigos da época do Breno. A gente não tinha nada disso. Quando muito a gente tinha um sistema que eu acho que a Mosley fabricava, que ele mandava de volta, através de um link de linha telefônica, informação de potência incidente, potência refletida. Se você tivesse um sensor de temperatura na sala, ele poderia te mostrar, e era um parto para fazer aquilo funcionar. Hoje, a gente faz com qualquer tipo de conexão que você tenha com a internet, a gente faz toda a avaliação do transmissor, liga, desliga, a gente tem acessos hierárquicos para isso, o que passa a ser uma novidade. Quer dizer, de novo, para um público de TV, isso é o dia a dia. Para quem tem rádio, que ainda está lembrando dos transmissores antigos, isso é uma tremenda ferramenta e uma boa novidade. Falei também de algumas dos requisitos, né, que alguns clientes impõem isso, que é uma outra dificuldade para o fabricante, e uma inovação que nós conseguimos para atender demandas de clientes. Eu citei isso como um exemplo aqui. A operação N+1. Isso aqui é um projeto que nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil. A única diferença é que são 4 transmissores maiores. Aqui estão representados como 10 kW, mas na verdade são 4 transmissores de 80 kW para uma emissora. E que nós estamos fazendo um sistema N+1. Eu simplifiquei, de fato, aqui está um 3+1, né? E lá seria perdão, é isso mesmo. Aqui também eu coloquei ele como 3+1, lá também seria um 3+1. Então, são 3 emissoras funcionando cada uma no seu canal, e o quarto transmissor, através de um que a gente chama de Multi-System Controller, ele está sempre em stand-by. Qualquer um desses transmissores que caírem, a gente seta a prioridade, enfim, uma série de parâmetros. Qualquer um desses transmissores que caírem ou, por algum motivo, não atenderem mais a especificação setada no Multi-System Controller, o transmissor, o +1 da história, ele assume a personalidade daquele transmissor que parou, ele muda de frequência, potência, ele se ajusta automaticamente para aquela situação, comanda as chaves coaxiais e entra no ar. Então, isso é um negócio que faz parte da evolução do transmissor de FM. Isso era um negócio impensável alguns anos atrás, principalmente com transmissores a válvula. Como é que a gente mudava a frequência de operação em questão de segundos? Nós fizemos um teste desse sistema recentemente, semana passada, inclusive, na fábrica da Harris em Quincy, e o tempo de chaveamento deste transmissor, que é o backup dessa cadeia toda, quando a gente parava um desses, é de 3 segundos. Quer dizer, em 3 segundos ele assumiu a personalidade, rodou a chave coaxial e está com potência máxima no ar. Dá para pensar nisso, Robertão? Não, né? Na válvula. Preciso dar uma corrida aqui para falar um pouquinho do AM para vocês. Esse é o mais gostoso. Vamos lá. O AM eu pulei uma série de etapas porque é um assunto muito extenso e é difícil da gente falar em 40 minutos, e agora eu vi aqui que eu só tenho 11. Mas vamos lá, os primeiros transmissores de AM que nós conhecemos eram os transmissores modulados em alto nível, modulação de placa, um negócio enorme, um amplificador de áudio com dezenas, milhares de volts na saída para variar a tensão de placa da válvula e assim criar a modulação de AM. Até fiz um desenho aqui mostrando, fiz algumas contas bastante simples. No transmissor com modulação de placa, a gente tinha um amplificador final, esse amplificador recebe meramente a portadora, não é isso? A fonte de alimentação do amplificador final, normalmente valvular, um amplificador em classe C,
variava, a tensão de alimentação variava através desse enorme modulador de áudio, perdão, do enorme amplificador de áudio. Esse era o famoso transformador de modulação. Então, fazendo uma conta bastante simples, a eficiência da parte de áudio, do amplificador de áudio, era algo em torno de 35%. Não podia passar disso, porque a gente tinha que ter um amplificador absolutamente linear. Então, ele era um classe A, um classe B, algumas vezes, para chegar em 35% de modulação, em 35% de eficiência. A eficiência do amplificador de saída, como ele era um classe C, válvula, a gente chegava por volta de 60% de eficiência no total. Isso garantia que a gente tivesse uma eficiência global do transmissor, quer dizer, a eficiência medida entre a potência que nós estamos entregando para o transmissor, o AC, e a potência de saída do transmissor, considerando um transmissor de 1 kW, que foi a minha conta, modulado por um sinal senoidal em 100%, nós chegávamos ao estrondoso número de 37% de eficiência. Ou seja, toda a diferença disso era calor. A gente estava apagando luz e não tinha potência no ar. O primeiro passo para o aumento de eficiência foi na década de 70. Existia uma modulação digital chamada PWM, modulação por largura de pulso, e alguém resolveu adotá-la para os transmissores de AM. Então foi desenvolvido o PDM, eu devo ter escrito, o PDM foi desenvolvido utilizando o PWM como método para criar a modulação em amplitude. Os primeiros transmissores a válvula, o que eles fizeram? Meramente substituíram essa parte do... Morreu, não? Está bem fraquinho. Substituir essa parte do modulador, ou seja, todo aquele bloco onde tem as duas válvulas, o transformador de modulação, foram substituídos por um modulador PDM, bastante eficiente, se comparado à eficiência de 35% do modulador anterior, do modulador em alto nível. Para você ter uma ideia de como funciona um PDM, o áudio entra no transmissor, um sinal senoidal, que eu coloquei, realmente aqui não está dando mais, o sinal senoidal, onde eu pus áudio, entra no transmissor e é amostrado por um sinal triangular ou por um dente de serra. Então, tem um ponto ali, um nível de threshold de condução do amplificador. Tudo que está acima daquele nível de threshold conduz, cria pulsos de largura maior. O que está para baixo não conduz, cria pulsos de largura menor. Esse trem de pulsos é que vai, de fato, mexer com a tensão de alimentação do amplificador de saída. Então, na teoria, a gente tem uma chave, então, que são aqueles pulsos que mudam de largura, ele simplesmente abre e fecha, ele fica mais tempo aberto ou mais tempo fechado, criando os pulsos. Passa isso por um low pass filter, por quê? Aquele dente de serra ou sinal triangular é um sinal de frequência alta, muito mais alta do que o áudio. Nos primeiros PDM, eles funcionavam em 75 kHz. Então, a gente tem que filtrar isso fora, caso contrário, como a modulação em amplitude, nós teríamos um harmônico do transmissor 75 kHz acima da frequência da portadora, o que ia incomodar os outros, incomodar os vizinhos, pelo menos. Então, o low pass filter extrai o valor médio do dente de serra, do trem de pulsos, e com isso a gente consegue variar a tensão do amplificador final. Isso ganhou uma eficiência bastante grande, quer dizer, nós saímos de algo de 37% para algo em torno de 65% a 70% nos primeiros transmissores PDM. Como funciona esse circuito simples? A chave está aqui, eu desenhei duas formas, um com a chave aberta, ou seja, enquanto eu tenho os pulsos do PDM em nível baixo. O filtro passa-baixo está ali, ele carrega, nesse momento, ele está carregando os indutores que estão em série e os capacitores. Como ele carrega os indutores estão armazenando energia, a tensão em cima da resistência que eu chamei de PA é menor. Com isso, eu tenho menos tensão para o PA, a amplitude de saída é menor. Num segundo momento, quando o pulso vai para nível alto, onde ele abre a chave, a coisa se inverte.
eu não tenho mais nada correndo em direção à fonte. O diodo que tem ali, o diodo damper, passa a estar diretamente polarizado. Como a resistência dele é muito pequena, a tensão é muito pequena, não tem quase dissipação de potência nele. E os indutores e os capacitores passam a descarregar. Quando eles descarregam, eles têm que descarregar onde? Em cima do PA. Fazem com que a tensão do PA aumente. Então, o trem de pulsos de largura variável, que é a função da informação de áudio, controla a chave, liga e desliga a chave. O desligar e ligar da chave controla a tensão de saída do PA, fazendo com que a amplitude varie, modulando assim a amplitude. O grande salto de eficiência, que eu diria, foi a introdução do método de modulação chamado DAM. DAM, de Digital Amplitude Modulation. Além de muito simples e muito eficiente, esse método foi fundamental para a introdução do rádio digital. PDM, como a gente tem um filtro para a frequência do PDM, um low pass filter, se você tiver um sinal digital, não passa por aí. Teria que fazer uma série de modificações, colocar 4 fases no PDM, subir muito a frequência de amostragem. No caso do DAM, nada disso existe. Peguei um diagrama de blocos aqui de um transmissor, está bastante difícil de ler porque ficou pequeno. O DAM consiste meramente num grande conversor digital analógico, mais nada. Todo mundo aqui já viu um daqueles VUs de LED, onde a gente entra com áudio de um lado e os LEDs acendem conforme a informação de áudio. Se a gente parar para pensar num instante, que a luz é o sinal de RF. Vamos considerar a luz é RF. Como eu estou aumentando e diminuindo a quantidade de LEDs, eu estou modulando a luz, ou o sinal de RF, em amplitude. Ora eu tenho 20 LEDs acesos, então eu tenho uma amplitude grande. Ora eu tenho 2 LEDs acesos, eu tenho uma amplitude menor. Aquele seizinho que vendia aí no mercado para fazer os VUzinhos de LED é um transmissor desse. Não tem nenhuma diferença de um para o outro. O que a gente faz? Sai um sinal do oscilador, entra, passa por alguns estágios isoladores, buffers, drivers, e entra num splitter grande. Cada splitter desse vai para um amplificador. Esse amplificador não mexe no nível do sinal. É um amplificador de ganho fixo. O áudio entra num conversor analógico digital. Esse conversor pega o áudio, converte em 12 bits. Esses 12 bits vão para o que eu chamaria de conversor. Eu tenho mais para frente aqui uma ideia, né? O nosso nível de áudio entrando num conversor analógico digital. Saída do conversor analógico digital vai no que eu chamaria conversor digital, binário decimal. A Harris não usa esse nome, dá um nome muito mais bonito. Então, imaginando a seguinte situação. Eu tenho um sinal de áudio, um sinal senoidal, que sai de menos 100% de modulação, o nível dele é 0. Em digital, usando só 6 bits, isso dá 0, 0, 0, dá os 6 bits em 0. Muito bem. O nível da portadora corresponde a 17 nesse caso. Eu fiz uma conta aqui para um transmissor específico que é, por exemplo, a RPC aqui em Curitiba tem um DX10, que tem 47 amplificadores. Eu usei o exemplo de um DX10 aqui. Então, o nível da portadora, eu preciso de 17 módulos. Isso corresponde àquele 0,10001. 100% de modulação, eu preciso do dobro de módulos, porque eu dobrei a minha tensão em relação à portadora. Em relação ao menos 100% de modulação, que é o que vai dar, o 34 decimal, vai dar o 1010 em binário. Quando eu passo isso pelo que eu chamei de conversor binário decimal, eu tenho um cabinho ligando em cada módulo. Esse cabinho simplesmente liga o módulo ou desliga o módulo. Então, numa determinada situação, eu preciso de 4 módulos ligados, eu deixo 4 módulos ligados. Quer dizer, o meu áudio representa 4 módulos ligados naquele instante. Como todos os módulos estão ligados em série, eu tenho uma soma de tensão na saída de cada módulo. Então, a tensão no combinador
de todos os módulos é meramente a soma da saída de cada um dos módulos. Isso é uma representação de como é de fato. O amplificador é ligado num toroide, por dentro do toroide passa um cano que é o secundário dele. Então, é como se fossem todos os secundários de cada um dos toroides ligados em série. E isso daria uma forma de onda assim. Imaginando que cada amplificador desses contribui com uma amplitude A na saída, quando eu não tenho nenhum amplificador ligado, quer dizer, a saída do meu conversor analógico digital é zero, eu tenho 0 módulos ligados. Num próximo instante, aquela conversão analógico-digital me devolveu o número 1. Eu preciso de um módulo ligado. E assim sucessivamente. Então, com isso, já dá para ter uma ideia que eu estou modulando, eu estou subindo a amplitude na saída do combinador. E criando a modulação amplitude simplesmente ligando e desligando os módulos. Daí já dá para ter uma outra ideia de um problema. Se eu tenho um serrilhado, isso vai parecer um serrilhado, porque se cada módulo que eu ligo eu contribuo com A, e esse A não é uma diferença de amplitude pequena, é uma diferença de amplitude grande, imaginando que eu tenho uma forma de onda senoidal, um tom modulando o transmissor, a saída do transmissor não sairia um envelope bonito, ele sairia todo quadriculadinho, todo serrilhado. Algo semelhante a isso, tá certo? Começo da forma de onda, eu tenho só a portadora, onde eu tenho 4 módulos ligados. Num determinado instante, eu injeto um áudio senoidal, então eu ligo o módulo 5, depois o 6, depois o 7, depois o outro. A forma de onda na saída sairia totalmente serrilhada. Isso é um problema, porque nós temos aí um ruído de alta frequência. Como resolver isso? Fácil. Colocando módulos que contribuem com metade da amplitude, quer dizer, se um dos módulos, vamos chamar eles, vamos dar um apelido para eles de Big Steps. Se um Big Step contribui com A, nós vamos colocar módulos chamados de binário, que contribuem com metade de um Big Step, 1/4 de um Big Step. No caso, eu fiz só metade de 1/4, mas isso vai até 1/32 de cada amplitude, fazendo com que o incremento de amplitude na saída seja cada vez menor e aquele serrilhado simplesmente desapareça. Então, a saída do meu conversor. Eu entrei com áudio, converti o áudio para digital e vou ligar módulos conforme aquela palavra. Primeiro caso, eu tenho todos os bits em 0, eu tenho só um módulo, tenho nenhum módulo ligado. Quando eu começo a modular, quem é o primeiro módulo que entra? É o que me representa 1/4 de amplitude. Num segundo instante, aquele módulo pode ser desligado e liga-se o do metade da amplitude. No próximo instante, vamos ver se ainda tem... Não. Aqui. Então, nesse instante eu liguei um módulo que me representa 1/4 da amplitude deste. Nesse instante eu desligo esse módulo e ligo o segundo, que é o módulo que vai metade da amplitude. Nesse instante eu tenho que manter esse ligado, porque eu estou somando em série, e ligar de novo esse primeiro módulo aqui, o primeiro módulo que deu 1/4 da amplitude. Quando eu chego neste último instante, eu posso desligar todos esses e ligar só esse, e o ciclo se repete. Com isso, o serrilhado vai ficando imperceptível. Na verdade, ele existe ainda, mas a rede de saída do transmissor, o casamento de impedância, a saída do combinador tem impedância muito baixa, por volta de 8 ohms, e a gente tem que virar 50. Então a gente produziu um sistema de casamento de impedância com uma característica de filtro passa baixa, de tal maneira que esse serrilhado em alta frequência desaparece pelo filtro. E por último, o DAM deu possibilitou a gente usar um amplificador nada linear, porém muito eficiente, que é um amplificador classe D. Como funciona? A gente tem 4 FETs aí. Os FETs, vamos lá, num primeiro instante, eu tenho o sinal de RF entrando no FET Q16 e Q17. Nessa representação tem um FET só, mas são 2 em paralelo por questão de corrente. Então eu fecho como se fosse uma chave, como se fosse um relé. Eu fecho o Q16 e Q17, o Q14 e Q15 estão abertos, então não tem fluxo de corrente através do 14 e 15. Lembram do toroide que tinha nos slides anteriores, que iam no combinador? Ele está aqui no meio.
Então, eu tenho fluxo saindo da fonte, através do Q16 17, passando pelo toroide, pelo capacitor, e eu fecho o Q20 e Q21. Então, eu fechei o fluxo da fonte para o terra. Eu produzi uma tensão na saída do combiner, na saída do transmissor. No segundo instante, eu inverto isso. Eu inverto simplesmente a fase. Abro o Q16 e Q17, abre o Q20 e 21, fecha 18 e 19 e fecha 14 e 15. Então, a gente produz agora uma queda de tensão em cima do toroide com polaridade invertida da anterior. Isso faz com que, na saída do módulo, a gente tenha uma excursão de mais a menos a tensão da fonte, que era a minha amplitude A no exemplo anterior. Vantagem disso, não esquenta. A gente não tem os FETs funcionando na região ativa, ou eles estão em corte ou em saturação. O tempo de chaveamento é muito rápido, os FETs são de velocidade alta, então o fato dele passar pela região ativa, quando ele sai do corte para saturação ou vice-versa, não gera quase calor. O que nós conseguimos com isso? Um transmissor com eficiência global, medido RF versus AC na entrada, de 90%. Quer dizer, nós saímos de 37% alguns anos atrás e chegamos num transmissor com 90% de eficiência. Pessoal, meu tempo estourou, eu não gostaria de avançar muito mais do que isso. Como eu disse, é bastante complicado falar sobre isso num tempo bastante curto, principalmente a questão do AM. Eu acho que a tecnologia empregada no AM hoje é muito bacana, vale a pena a gente ver, vale a pena a gente estudar isso, e eu gostaria de que a gente tivesse uma oportunidade para poder falar um pouco mais sobre isso. Enfim, agradeço vocês, a paciência de todo mundo. O Breno, que se comportou, parou de falar no telefone. O Lorini ainda não, mas ele vai se comportar. E é isso. Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo.